apresentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Então, amados, estamos aí na nossa série Mulheres Virtuosas da Bíblia. Já foi um bocado de mulher, né? Está quase terminando, viu? Mas ainda tem mulher para a gente falar. Então, hoje nós vamos estar falando sobre Miriam. Quem aí já conhece a história de Miriam aí? Levanta a mão. Deixa eu ver, tenho uma ideia. A maioria, né? Até a Esther ali, pequenininha, conhece a história de Miriam, né? Então tá, então vamos lá. Quero chamar a nossa pregadora da noite, a Eliette. Evangelista, né, Eliette? Glória a Deus. Vamos orar pela vida dela, estenda as suas mãos. Nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nós colocamos a vida, Pai, da tua filha diante do Senhor. Pai, que o Senhor venha usá-la aqui, Pai, conforme a tua vontade, o teu querer, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Que venha a unção do Senhor, sabedoria do Senhor, ó Pai. Que ela se venha falar aqui, direcionada pelo teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Enquanto ela está aqui, Pai, que o Senhor esteja cuidando, ó Deus, do filho dela, do marido, de tudo que é dela, Senhor, no nome de Jesus, ó Pai. E nós, Deus, como igreja do Senhor, abençoamos, Deus, a vida da Eliette, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. E é de grande a responsabilidade, né? Falar dessa mulher virtuosa, que é a Miriam. E aí eu gostaria de pedir a vocês que abrissem a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, Êxodo 2. Todas acharam? Amém. Diz o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de juncos e o revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Versículo 4. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Até aí, amém? E essa irmã, que fez essa seguinte expectativa, né? Que ficou ali visualizando, essa irmã que a Bíblia relata é Miriam. Aqui não é citado o seu nome, mas para frente a gente vai pincelando a Bíblia e vocês vão entender que essa irmã seria a Miriam. E aí ele foi pesquisar sobre Miriam, essa mulher virtuosa, que a princípio, quando me foi falado, você quer falar de quem? Eu quero falar de Miriam, porque Miriam, ela foi família, e para todos assim, sabe, eu sou Ministério Família, né? E eu falei assim, nossa, eu quero falar de Miriam, porque a Miriam, ela cuidou do seu irmão, porque a partir do momento que ela estava ali, visualizando ele, pequenininha, eu imagino assim que, como todos nós sabem, não é falada a idade, mas eu imagino que ela era pequenininha. Então assim, ela já tinha essa visão de que lá na frente, não, eu vou cuidar dele como irmã. E aí eu fui pesquisar sobre Miriam. Mas aí eu descobri a seguinte questão. E aí eu vou trazer como tema a mensagem dessa noite. Porque mulher virtuosa também erra. Mulher virtuosa também peca. E aí eu falei assim, meu Deus, mas ela não é totalmente virtuosa. E eu comecei a orar nesse sentido. Eu comecei a pensar assim, orar e falar, Senhor, me mostra as virtudes. E por que o Senhor está me trazendo isso? Por que as mulheres virtuosas também pecam? E aí, em um dado dia, me veio à mente o quê?
sei se todos sabem, mas a história de Moisés foi porque naquela época a descendência dos hebreus estavam crescendo, eles estavam aumentando, e o faraó decretou que todos os homens do sexo masculino deveriam ser mortos para que a descendência não aumentasse. E com isso nasceu Moisés durante esse decreto. E graças a Deus que já havia uma mulher virtuosa ali. Para vocês verem que a mãe dele, Joquebede, escondeu ele durante 3 meses e depois colocou ele no rio Nilo, acreditando, penso eu, que o rio levaria para um lugar seguro. E Miriam foi usada. Miriam ficou ali, vigiando seu irmão, que ela foi o quê? Ela foi companheira, ela usou de sentimento fraternal e amor mesmo. Aí eu vou para o significado. Amada. Quem é amada, ama. Porque a gente é aquilo que a gente tem. E aí eu pensei assim, o Espírito Santo foi me falando assim, Deus, como é maravilhoso saber que uma irmã cuida do seu irmão, ao ponto de saber que o rio irá levar, mas que ela está ali. E muitas das vezes, nós como mulheres, a gente se sente fraca, mas se a gente tiver alguém ali, olhando por nós, orando por nós, nós nos fortalecemos. E eu creio que os hebreus, eles tinham esse conhecimento, porque a luta era essa. Eles confiavam no Deus que a gente serve. Então ela acreditava que ela ali olhando, alguma coisa ia acontecer, que Deus ia abrir o caminho não só para levar ele até outras terras, mas para quê? Para que fosse feito algo, porque eles não, família a gente cuida em todos os sentidos, para que o Senhor tomasse uma providência naquele sentido. E assim o Senhor fez, porque como você sabe, a filha do faraó viu o menino Moisés, né, hoje em dia se chama Moisés, né? Mas naquela época era um berço de junco, né? Que junco também era o quê? Era uma planta nativa do rio, que ali ficava, que crescia. E aí passou, a filha do faraó pegou Moisés e ela já se ofereceu de imediato. Aí eu penso assim, que ousadia dessa criança, que ela já se ofereceu. Eu tenho uma pessoa, você quer que eu leve até uma pessoa para cuidar dessa criança? Então eu penso assim, gente, uma criança, que às vezes a gente não dá nada, né? Que a gente pensa assim, é só uma criança. Não, mas o Senhor já tem propósitos na vida da gente desde quando a gente nasce. E assim ela fez, a princesa aceitou, levou-se Moisés, né, para a mãe dela, que foi sua mãe de leite. Aí, quando ele teve uma idade, se eu não me engano, foi os 4 anos, devolveu-se ele para a princesa. E aí eu estou pincelando, porque o foco é Miriam, né? E Moisés cresceu ali, no reino, e quando ele cresceu, aconteceu-se várias coisas na passagem. Se vocês tiverem interesse, o livro de Êxodo relata tudo pausadamente. E eu falo assim, que é do Senhor, né? Porque eu já estava no estudo do Êxodo, então assim, graças a Deus, né? E aí o tempo passou, e Moisés retornou para Midian, para ir ao encontro dos seus irmãos, porque Moisés, além de Miriam, ele tinha Arão como irmão também. E foi nessa época que Moisés começou a pelejar com o povo hebreu para que eles alcançassem a terra prometida, né? E aí, em Êxodo 15, 20, já relata que após eles peregrinarem por vários tempos, perseverarem no deserto, foi o quê? Foi a travessia do Mar Vermelho. E aí já cita o nome de Miriam, que lá em Êxodo 15, 20, se vocês quiserem abrir, diz o seguinte, que após eles passarem, vamos acompanhar, que foi mais fácil, 15, 20. Que aí o 15 relata a passagem
pelo Mar Vermelho. E aí a passagem que fala de Miriam já é o 20, que seria a irmã de Moisés, né? Que, como eu falei para vocês, lá não foi citado o nome, mas aqui tem a confirmação de que era Miriam, a irmã de Moisés. E após eles passarem pelo deserto, pelo Mar Vermelho, o mar se abriu e todos passaram. Logo após vieram o povo do faraó e foi todos derrotados naquele momento. Diz o seguinte: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela, com tamborins e com danças. E aí é onde a gente tem que chegar. Porque lá atrás, ela já era essa mulher virtuosa como criança. E eu acredito que ela cresceu assim. A Bíblia não relata, porque a Bíblia naquela época, o homem assim como era responsável pelo descendente, eles não relatavam nós mulheres. Então era pincelada-se sobre as mulheres. Mas a gente já viu o papel de grande importância dela. Por quê? Porque ela foi relatada como profetisa. E profetiza quer dizer o quê? Aquela que fala do reino do Senhor, aquela que propaga as boas obras do Senhor. E ali naquele momento que todos atravessaram, quando vem essa passagem, eu percebo o quê? Que ela tinha um espírito de liderança, que ela liderou aquelas mulheres para cantar e dançar. E aí eu penso assim, gente, que forte, porque muitas das vezes a gente acha assim, quem é nosso líder? E ela foi essa líder. Ela que levou aquelas mulheres, ela que estava próxima dessas mulheres o tempo todo. Eu acredito, né? E ali naquele momento de vitória, que era aquele que, como eu falei, como todas sabem, as mulheres não tinham essa. Não podia fazer muita coisa. Né? Foi com o tempo, ao pouco tempo que nós conquistamos essa liberdade de muitas coisas, de direitos. Então, naquele momento, assim, ela liderar aquelas mulheres para dançar, para louvar o Senhor Jesus, eu creio que foi maravilhoso, porque além dela estar liderando as mulheres tinham essa percepção dela, de que podia estar com ela. E isso é uma virtude, porque como é difícil liderar pessoas, lidar com o ser humano é muito complicado, é muito difícil. E ela conseguiu fazer aquilo naquela época que eu creio que era muito mais difícil do que nos dias de hoje. E assim ela fez. Ela liderou e trazendo para os dias de hoje. Ser líder não é fácil. Estar no ministério de louvor, de dança, seja qual for o ministério que o Senhor te entregou. No caso aqui, o que entregou para ela foram esses ministérios. Mas qual que ele te entregou? Eu tenho certeza que não é fácil. Mas o Senhor está sempre conosco, assim como estava o tempo todo com Miriam. Desde quando ela era criança. E assim o Senhor permaneceu com ela. E como eu falei com vocês, que eu peguei e falei assim, não. A gente vai seguindo a Bíblia, a gente começa a ver os defeitos também. Porque nós somos assim. Nós temos imperfeições. Nós lutamos todos os dias para sermos perfeitos. Mas perfeitos nunca seremos. Então nós estamos o quê? Procurando a perfeição. Mas temos que ter essa convicção de que não seremos. Né? Porque quando atingirmos essa perfeição, eu creio que não estaremos mais aqui. Estaremos na glória. Amém? E aí, como eu falei, eu fiz assim, eu dei o tema dessa mensagem, né? Que as mulheres virtuosas, elas também erram. E elas pecam. E contra quem que nós pecamos todos os dias? Eu creio que nós pecamos todos os dias contra o nosso Senhor Jesus. Mas a Bíblia aqui vai relatar aonde que Miriam errou. Onde que Miriam pecou. E aí eu fui lá para o livro de Números 12, o qual diz o seguinte. O título do texto já diz o seguinte: a rebelião de Miriam e Arão.
falei assim, meu Deus, ela não é só virtuosa, ela é como eu. Por quê? Porque por mais que a gente tenha propósito, por mais que o Senhor Jesus coloca na vida da gente essas virtudes, a gente também erra. E aí eu fui ler que Miriam, sobre o capítulo 2. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher etíope que este tomara, pois ele havia desposado uma mulher etíope. Diziam porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens que havia na terra. Logo, o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: vós, 3, saia à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu numa coluna de fogo, pôs-se à entrada da tenda e chamou Arão e Miriam. Quando ambos se apresentaram, ele disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Face a face falo com ele, às claras, e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque, pois, não temestes falar contra o seu servo Moisés. E eu falei assim, meu Deus, é muito forte. Porque por mais que foi citado que ela era profetisa, mas ela tinha como líder o seu irmão. E por mais que a gente vá pincelando a Bíblia, a gente fala assim, mas ela era irmã dele, ela poderia intervir, ela poderia dar opinião, porque quando ele escolheu essa esposa, ela foi contrária. Alguns falam que é porque era estrangeira, outros falam que é porque ela já teve aquele arzinho de inveja. Eu acredito que ela teve o quê? Ela pensou assim, não, agora Moisés vai ter mais uma família, né? Porque como irmã, a gente tem tendência a pensar assim, né? Que vai aumentar a família. Naquela época era permitido. Então, assim, e por que ela não guardou o coração? Por que ela se levantou? Por que ela foi falar que o coração dela estava cheio? E aí eu pensei, meu Deus, e aí? Só que aí veio a resposta. A resposta foi que o quê? Que naquela época, quem se levantava contra os ungidos do Senhor, o Senhor se permitiu. Mais para frente fala que o quê? O Senhor permitiu que ela ficasse leprosa. E aí a gente passa a pensar assim, mas ela falou como irmã. Ela interviu como irmã. Mas naquele momento ela não estava na função de ser irmã. Eles estavam ali naquela peleja no deserto, ela sentava à mesa, eu creio que ela opinava sobre as coisas, porque ela não era líder das mulheres ali. Eu creio assim que era Arão, Moisés e Miriam. E Moisés tinha total confiança em Miriam, como sua irmã. Eu creio que ele era grato, porque com certeza ele conhecia a história, né? E nós temos essa coisa de ser gratos a quem faz o bem com a gente. Então, ela pegou e falou mal de Moisés. E aí já veio a resposta do Senhor. Que o Senhor disse o quê? Que não, quem era eles para dizer quem era profeta ou não? Porque com Moisés ele tinha livre acesso. E eu creio que quando ele fala isso, Deus, né? Ele fala o quê? Quem é você, Miriam? Para interferir na vida de Moisés? Porque até então Moisés era um homem que foi designado a liderar aquele povo. E aí, o Senhor se irou. E aí a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou.
Ele quem? O Senhor. Quando a nuvem se afastou de sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que ela estava leprosa. E a lepra, para quem não sabe, são bolhas, são nódulos, dores nas articulações, dá uma sensação de perda do tato, dependendo tem uma dor física, pode ser comparado com a hanseníase de hoje em dia. E assim, me veio à mente também Jó, que cita que ele não pegava a telha e raspava. Eu creio que a Miriam sofreu dessa forma. E quem interviu por Miriam? Moisés, Arão, aí lá citando no capítulo 12, tem tudo isso. Então disse Arão a Moisés: ah, Senhor meu, ele não disse Senhor lá do céu, Senhor meu, tratou Moisés como o Senhor dele, como líder. Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado que loucamente cometemos. Não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, rogo-te que cure. O Senhor respondeu a Moisés: se eu, Pai, lhe cuspisse no rosto, não ficaria envergonhado durante 7 dias? Seja Miriam fechada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. E o que isso quis dizer? O Senhor deu uma segunda oportunidade para Miriam. Porque quando Moisés clamou e pediu ao Senhor que não impusesse sobre ela essa lepra, porque naquele tempo, quem era cometido da lepra era obrigado a se afastar de todos. E quando eles estavam ali seguindo para a terra prometida, automaticamente ela seria deixada para trás. E Moisés clamou por ela. E o que podemos concluir com isso? O líder dela clamou por ela. E muitas das vezes, nós, como pessoas, como humanos, nós reclamamos, nós murmuramos da nossa situação, da nossa vida, mas principalmente a gente vai contra nossos líderes. Sejam eles no emprego, seja eles na igreja, seja eles numa comunidade, seja eles até no nosso governo, na nossa presidência, né? Então são coisas que muitas das vezes a gente vai de encontro, a gente acaba falando. E a gente sabe que o que está aqui, que a gente guarda, só Deus sabe. Mas a partir do momento que sai da nossa boca, ela não volta mais atrás. Porque como cristãos, como conhecedores de Cristo, a gente sabe que nós temos que ser vigilantes. E principalmente dentro da igreja. Nós temos que ser submissos nas nossas casas, porque nós temos um líder na nossa casa. Nós temos que ser submissos na igreja, nós temos que ser submissos no nosso serviço, todos os lugares que nós formos. Às vezes nós vamos liderar, vamos, mas terá sempre alguém que será submisso. Por quê? Porque é uma hierarquia. E trazendo para a igreja, nós somos submissos, assim como Miriam era submissa a Moisés. Muitas das vezes a gente fala por trás e eles nem escutam. Quem tem que escutar não tem. Aí a gente pensa assim: estou comentando aqui, tá, fulano? Ele nem vai saber. Mas ele não precisa saber. Os líderes não precisam saber. Porque como a palavra relatou, é o Senhor é quem sabe, é o Senhor é quem escuta, é o Senhor é quem se ira. E é o Senhor que permite que as coisas aconteçam para que a gente venha refletir e saber até onde temos que ir. E assim Miriam ficou 7 dias na caverna, porque assim o Senhor falou, dando a oportunidade, que ela ficaria 7 dias com a lepra. E trazendo para os dias de hoje, muitas das vezes a gente fica assim: não,
Eu falo pelo serviço, né? Que muita gente já passa. E a gente não condena, mas muitas das vezes a gente pensa assim, por que fulano adoeceu? Por que está assim? Todos nós somos propícios. Mas muitas das vezes tem algo atrás. Por quê? Porque o inimigo está ali, ó, batalhando. Para quê? Para fazer com que a gente não persista. E para que a gente caia, igual o Miriam falou, que a gente vacile, que a gente peque. E aí vem várias doenças. Às vezes o serviço adoece a gente, às vezes na igreja. A gente fala assim, não vou mais na igreja não. Hoje estou cansada. Aí eu lembro da pregação do pastor, né? Desculpa, né? Mas, muitas das vezes, essa desculpa está no interior da gente para justificar algo que a gente fez. Muitas das vezes, nós pensamos assim, hoje eu vou falar que eu não estou bem. Meu líder me escalou e eu não vou. Não estou bem. Não, amadas, não é assim que funciona. Muitas das vezes você não tem que cumprir uma escala, não é para mostrar para o seu líder. Você tem que vir para mostrar para o Senhor que você está ali para fazer a obra dele. Que muitas das vezes você está aqui para mostrar, não é para o homem não, é para mostrar que você é merecedora do galardão lá em cima. E muitas das vezes a gente se levanta contra opiniões, contra sugestões e contra mesmo o que nosso pastor fala assim, vocês vão fazer isso. E a gente fala assim, não, dessa forma eu não concordo. E foi o que aconteceu. Ele escolheu uma mulher estrangeira e ela foi contra. E se a gente falasse, mas ela podia com a minha irmã? Não. Ninguém tem direito de cometer na vida de ninguém, né? E ela menos ainda sabendo que ele era o líder dela. Porque ela falou por trás. Por que ela já não chegou e falou? Ela e Arão foram lá e comentaram. Então, quando a gente tem algo contra alguém, a gente tem que chegar e falar, a gente tem que esclarecer. Eu creio que ela teria se poupado nesses 7 dias ali, fechada, sofrendo, porque a Bíblia não relata como foi dentro da caverna. Mas a gente sabe que o que? Ter uma doença, uma lepra, automaticamente ela foi envergonhada. Porque, com certeza, os seus liderados e aquele povo quis saber por que estavam colocando ela dentro da caverna. Porque a notícia corre, né? Então, automaticamente, todos ficaram sabendo. E que vergonha! Que vergonha para Miriam! Uma líder, porque o tempo todo nós somos líderes, nós somos observados, nós somos taxados. É uma grande responsabilidade. E mais ainda, quando a gente vacila. Mas estamos propícios a isso. Que, como eu falei, a mulher virtuosa, ela também erra. E onde temos que consertar? Temos que nos prostrar ao Senhor Jesus, confessar nosso erro, pedir a Ele perdão em todos os momentos. E sabendo que, principalmente na igreja, nós temos um anjo da igreja, nós temos um líder, e ele peleja por nós. Que muitas das vezes nós nem vamos saber, mas é ele que está ali pagando o preço para que nós não sejamos cometidos de alguma coisa, já até mesmo uma lepra. E aí eu falo na lepra por quê? Porque era visível, a vergonha estava nela. Muitas das vezes, nós vai passar batido. Nós vamos fazer, nós vamos errar, nós vamos pecar. Estamos propícios a isso. Mas muitas das vezes estará estampado no nosso rosto. E a forma como Deus faz, Deus não deixa nada encoberto. Então, o tempo todo nós temos que nos policiar. Eu creio que o tempo todo nós temos que correr atrás da nossa salvação. E sermos a Miriam virtuosa. Como foi a Miriam virtuosa? Uma líder exemplar, que naquele momento que eles atravessaram o mar, ela estava ali
para incentivar aquelas mulheres a cantar, a louvar o Senhor Jesus. Ela foi companheira do seu irmão. Trazendo para os dias de hoje, todos nós somos irmãos uns dos outros. Todos nós somos filhos de Deus. Aqui relata ela irmão de sangue, mas todos nós somos irmãos, todos nós somos companheiros. Nós podemos sim agir de companheirismo, agir com amor, agir com o quê? Com segurança, cuidado, zelo. Então, nós devemos ser o quê? A parte boa. Porque o nosso ministério é o quê? Mulheres virtuosas. Nós seremos as mulheres virtuosas, como relata essa campanha, né? Essa série de mensagens, que foi falar de várias mulheres. Mas eu concluí que todas elas, em algum momento, elas fraquejaram. Por quê? Porque todos nós somos propícios a isso. E a Miriam relatou mais firme. Por quê? Porque nós temos que ter consciência. Nós temos que saber que até onde nossa virtude vai. Nós temos que pelejar para que a nossa virtude esteja sempre conosco. Para que a gente vai, muitas das vezes a gente fala assim, mas é impossível. Não é. Nós somos aquilo que a gente alimenta mais. Ou nós somos carne ou nós somos espírito. Se nós alimentarmos o espírito, então nós seremos as mulheres virtuosas. Se nós alimentarmos a carne, nós seremos a mulher leprosa. Né? E aí fazendo uma aspas, o que a lepra era o quê? Era bolhas, nódulos, dor nas articulações. Ou seja, às vezes a gente vai ficar o quê? Nós não vamos ter forças nem para andar. Nós não vamos ter forças para caminhar. E principalmente, nós vamos ir contra nossos liderados. Nós vamos ir contra aqueles que muitas das vezes pagam o preço por nós. Seja na nossa casa, seja na igreja, seja no trabalho, seja onde estivermos. Nós temos que ser, querendo ou não, submissos. O tempo todo. E submissão não é só mandar e fazer. É ter obediência. Obediência, referência. E a Bíblia relata que após isso tudo, eles continuaram. Após os 7 dias, eles continuaram o caminho, porque o objetivo de Moisés era o quê? A terra prometida. E em Números 20 retrata que Miriam morreu. Porque toda a comunidade dos filhos de Israel chegou ao deserto de Zim no primeiro mês e o povo ficou em casa. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Ou seja, ela não chegou à terra prometida. Ela morreu no deserto. Então podemos concluir o que? Moisés chegou à terra prometida. E aí, aliás, Moisés não chegou. Foi Josué que chegou. Que ele também treinou Josué para que chegasse. E eu creio que Josué soube ser submisso para que ele almejasse a terra prometida. E ali naquele momento em que Miriam morreu, vários outros morreram. Porque eram muitos anos de peregrinação, foram muitos anos no deserto, e ela morreu. A Bíblia não relata se ela teve família, se ela não teve. Eu creio que ela não teve, que ela viveu simplesmente ali no deserto, que a Bíblia não relata. Mas também eu sei que a Bíblia não relata de várias passagens das mulheres, mas eu creio que ela não teve. E ali ela morreu. E a gente pensa que ela passou por tudo isso. Ela teve a oportunidade de se redimir, porque depois ela continuou, depois dos 7 dias. E é isso que a gente tem que ter na cabeça da gente. A gente pode errar, mas nós temos um Deus misericordioso que vai nos perdoar. Ele vai fazer com que continuemos a nossa caminhada, que continuemos atrás dos nossos objetivos, que é servir a Deus, que é fazer as coisas com excelência, que é servir a Deus primeiramente, e aqui na terra
ser liderados por quem Ele unge e dá de direito a ser liderado. Amém? E nosso tempo já está finalizando, graças a Deus. E a pastora quer falar. Depois nós vamos fazer uma oração para o Senhor fechar aqui os nossos corações, para que sejamos realmente a parte da mulher virtuosa. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus. Palavra densa. Passei ali, Soraya estava assim, ó. Falei, Soraya, está do jeito que você gosta, hein? Glória a Deus. Então, eu quero só destacar duas coisas aqui, enquanto a Eliette pregava, e eu quero que você vá lá comigo. Isso. Números 12, versículo 2. Um detalhe aqui importante que Eliette falou, e foi isso mesmo, né? Miriam e Arão começaram a falar ali que Moisés não podia ter casado com aquela mulher e tal, que ele errou. Aí não teoriza exatamente o que eles falaram, ninguém sabe, né? Mas olha só o versículo 2. Eles não só falaram mal porque ele tinha casado, não. Eles começaram a questionar a unção de Moisés. Foi nisso que Deus também pesou a mão, porque eles falaram assim, será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? O que eles quiseram dizer com isso? Ah, Moisés é que é o ungido, Moisés que é o líder, ele é que é o escolhido, mas será? Ele não pecou? Está tudo errado. Já viu quando começa a falar do pastor, do líder? Está em pecado, está errado. Será que ele é homem de Deus mesmo? Será que ela é mulher de Deus mesmo? Aí começaram. Deus também fala através de nós. Está vendo? O negócio foi mais sério ainda. Falar da mulher, tocar na unção de Moisés, começaram a se achar no mesmo nível que Moisés, né? E aí teve essa questãozinha aí que eu falei assim, vou destacar. E teve uma outra que ela falou, vou ver se eu vou lembrar, agora me deu um branco aqui enquanto ela falava. Nossa, gente, acho que essa eu vou esquecer. O que era? Deixa eu pensar. Ah, lembrei. Porque assim, ela falou bem, né? Miriam ficou lá com a lepra, Deus deu oportunidade, né? Ela corrigiu, ficou 7 dias fora do arraial e voltou. E aí ela destacou, e Miriam morreu e não entrou na terra prometida. Gente, se Deus corrige, todos nós, né, que Ele corrige, Deus corrige por quê? Porque Ele é mau? Porque Ele nos ama. E Ele quer o melhor para nós. Então ela falou, Miriam, uma mulher virtuosa, uma mulher alegre, uma mulher que dançava, que louvava, que comemorava as vitórias do irmão, uma mulher que cuidou do irmão, que se não fosse através dela, a gente nem sabe o que teria sido feito lá de Moisés, se o destino de Moisés teria se cumprido, né? E teve esse escorregão aí, mas consertou, foi. Mas se Deus corrige todos nós, pode ter certeza que com o líder, ele pega mais pesado ainda. Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele tocou 2 vezes na rocha para sair água. O que foi pior? Miriam ou Moisés? Mas Deus, o negócio com o líder é mais apertado. Então, imaginem vocês, né? A gente lê e fala assim, nossa Deus, mas Moisés aguentou esse povo tanto tempo, liderou, e porque ele simplesmente, ao invés de dar uma batida, ele se irritou e deu 2 com raiva, que a segunda já foi com raiva, desce água. Deus aí, ó, tira ali. Então, fica, né, esse texto para a nossa meditação. Andréia, semana passada, achei interessante que a Andréia falou muito de mentoria. Falei com ela semana passada, ela falou de mentoria, de Esther e de Mardoqueu. Hoje ele traz essa palavra, né? Miriam e liderança. Então, Deus está falando conosco. Amém? Como ela tem falado aí. E não é só na igreja não, né? Ela colocou bem, é com o marido, é com quem a gente tem que ficar ali, né? Debaixo da liderança, e com quem a gente tem que também exercer liderança, né? Então, assim, é isso. Palavra abençoada. Glória a Deus. Agora nós vamos orar, Eliette.
Pode orar, pode puxar. Então, amadas, vamos colocar de pé. E vamos pedir ao Senhor Jesus que possamos realmente ser essa mulher virtuosa que o Senhor quer que cada um de nós sejamos. Amém? Poderoso Deus e eterno Pai, primeiramente, Deus, obrigada por cada uma de nós, Pai. Obrigada por cada uma dessas mulheres virtuosas que estão em sua casa, Pai. Pois sabemos, Pai, que primeiramente o Senhor nos faz virtuosas, com grandes qualidades, que o Senhor só quer, Pai, que essas qualidades sejam exercidas, Pai. Que possamos a cada dia alimentar essas qualidades, que não possamos, Pai, nos entregar aos vacilos, aos erros, ao pecado, para que não possamos, Pai, ser acometidas, Senhor, do que é das consequências, pois todo um pecado tem sua consequência. Que possamos realmente ser essa mulher virtuosas, mulheres virtuosas que o Senhor levanta para serem não só lideradas, mas para serem líderes, mas que possamos ter a sabedoria, Pai, a hora certa de sermos lideradas e a hora certa de sermos líderes. Em todos os momentos de nossas vidas, Pai, que possamos realmente estar debaixo da Tua cobertura, debaixo, Pai, das orações dos nossos líderes e principalmente, Pai, debaixo da liderança do nosso pastor, das suas orações, que eu sei, Pai, que assim como o Senhor o consagrou, o Senhor tem total confiança e total liberdade para falar com Ele, Pai. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada uma de nós e nos colocamos, Pai, diante do Senhor, para que o Senhor possa fazer a boa obra a cada dia em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.